O mal de Parkinson é uma doença neurológica crônica e progressiva que afeta os movimentos do corpo. Os sintomas envolvem tremores, rigidez muscular e lentidão dos movimentos. Abril é o mês reservado para a conscientização dessa doença e promover o diagnóstico precoce e tratamento adequado. Esse médico neurocirurgião explica que o Parkinson não tem cura, mas é possível tratar e garantir qualidade de vida por mais tempo ao paciente. Uma vez ela existindo no organismo do paciente, o que você vai fazer é um tratamento para paliar os seus sintomas, que os sintomas são quais? Tremor, a bradicinesia, que a gente fala que é a lentificação dos movimentos, o paciente torna-se mais lento, a instabilidade postural por causa dessa lentidão e a rigidez articular por conta de uma substância que no organismo não é produzida mais, que chama dopamina no cérebro. Então é uma doença que a gente pode fazer o tratamento com medicação, que é repor essa dopamina para melhorar esses movimentos lentificados, o tremor, a instabilidade, juntamente com outros tratamentos que não só medicação, que é a fisioterapia, a terapia ocupacional, para tentar melhorar a qualidade de vida e fazer com que o paciente não tenha complicações por conta desses sintomas, né, que existem do parkinsonismo. Lembrar que o parkinsonismo é uma doença, mas tem as síndromes parkinsonianas, que é devido a situações como medicação, que pode provocar o tremor, ou acidente vascular cerebral, por exemplo, que também pode provocar esses sintomas de parkinsonismo, que é o tremor, rigidez articular, que é a instabilidade postural e a lentificação do movimento. Aqui no Parque da Pessoa Idosa, em Palmas, o público trabalha com mais de 500 pessoas com atividades físicas e terapêuticas. O professor de educação física, que trabalha com as pessoas idosas, explica como o trabalho feito aqui ajuda no dia a dia dessas pessoas. O nosso trabalho aqui do Parque Municipal da Pessoa Idosa de Palmas é exatamente o foco principal nosso, é prevenção de doenças e promoção da saúde para esse público da terceira idade. Então a grande parte do nosso público aqui é formado por pessoas idosas que têm a sua autonomia e a sua independência preservadas. E o nosso trabalho é exatamente fazer com que essa autonomia e essa independência se mantenha. Então, por meio dos exercícios físicos que a gente oferece, pela variedade de estímulos que nós oferecemos, a gente procura manter a independência física por meio do estímulo motor e a autonomia por meio do estímulo cerebral. Qualquer exercício que a gente faz, qualquer movimento que você faz, você precisa ter um estímulo cerebral para que isso aconteça. Então, toda essa variação de estímulos faz com que a gente consiga prevenir aquelas doenças, as demências, né? E também o Alzheimer. Então, assim, essa variação de movimentos, por exemplo, um simples fato de você andar para frente e você andar para trás, dá um choque cerebral. E esse choque cerebral faz com que ative as conexões, né, cerebrais e previne as doenças. O cérebro precisa estar ativo. Hoje no Brasil, pelo menos 200 mil pessoas vivem com mal de Parkinson. A doença afeta principalmente pessoas na casa dos 60 anos. Mas aproximadamente 10% dos casos acontecem com pessoas com menos de 50 anos de idade. A campanha de abril vem para conscientizar a população sobre os sintomas, tratamentos e desafios enfrentados por quem vive com a doença de Parkinson, além de incentivar a busca por diagnóstico precoce e apoio à pesquisa científica. Quanto mais precoce o tratamento, menos efeitos deletérios ao longo da vida, que é uma doença que vai continuar e vai evoluir, mas pelo menos vai ter uma qualidade de vida melhor. Lembrar que não é só o tremor que às vezes incomoda o paciente, que às vezes é o que leva ao consultório. O tremor que às vezes atrapalha, incomoda as pessoas, porque de verdade, quando esse tremor ele vai fazer algum movimento espontâneo, de pegar um copo, escrever, esse tremor para, é um tremor em repouso. O que prejudica o paciente no dia a dia é a lentificação dos movimentos, isso que prejudica. Dirigir um carro é difícil, levantar da cama para ir ao banheiro é difícil, isso que é o que depois do tremor que já aconteceu, é o que o paciente vai procurar, porque está difícil de fazer os movimentos, por conta desses efeitos da dopamina que está baixo no organismo, provoca instabilidade e a rigidez articular. O tremor é o primeiro passo de entender que existe alguma coisa diferente. Depois, em investigação clínica, a gente observa também que, além disso, o que mais prejudica o paciente é a lentificação dos movimentos. Geralmente, tem alguns fatores que podem acontecer, seja de metais pesados, seja de AVC, por exemplo, igual eu falei, mas genético também. Geralmente, os genéticos tendem a ser um pouco mais precoces. Então, se o pai, a mãe já teve, ou um tio já teve, se tiver alguns sintomas relacionados a isso, tem que se atentar. Aí, através do exame físico neurológico, que o médico vai ser feito, ou o neurologista, ou o médico
capazes para poder fazer esse diagnóstico que é clínico, né? Não precisa de exames laboratoriais, não precisa de exame de imagem para poder traçar o diagnóstico. Mas você tendo um familiar ali de primeiro grau, até de segundo, que existe essa doença, é interessante, às vezes, com esses sintomas, procurar um médico para poder fazer o tratamento se realmente vai ser o Parkinson ou uma síndrome parkinsoniana, que pode ser provocado por conta de medicações, que, por exemplo, pode acontecer, ou outras doenças neurológicas. Por isso que a gente tem que fazer o exame físico completo, para saber se não é só o parkinsonismo que está acontecendo. Às vezes pode ser outro tipo de patologia que está junto com ela também.